Cadê a música que eu ainda tirei? Oi, Bruno. Olha o Mireira entrando. Oi, gente. Boa noite. Oi, oi, oi. Tô escrevendo aqui para deixar fixo. Fixar comentário, pronto. Ó, tá chegando. Tem gente chegando. Boa noite, Naná. Ó, já chegou o Bruno, o professor Nonato, o Rony, o Anderson. Nonato, Anderson, quero organizar também uma live dessa com vocês. Vou mandar uma ideia hoje à noite. Olha, Vitor, a Rosiane, a Priscila, Tamara. Oi, gente, Larissa, tudo bom? Boa noite. Feliz Dia da Dança! Naira entrou também. Gente, eu vou passar aqui pra mim, mãe, só para as pessoas me verem também. Gente, antes da gente começar, eu queria pedir que vocês, caso vocês tenham perguntas, na live passada, a gente não conseguiu responder todas e por isso que a gente decidiu fazer a parte 2 pra gente conseguir responder. Como a gente não tem como salvar, a gente pediu para as pessoas responder o comentário lá daquela publicação, da divulgação dessa live, para responder dizendo o que gostaria de perguntar. Como as pessoas não responderam, aí a gente tem uma ou duas perguntas que a gente tem guardadas aqui da live passada porque mandaram uma mensagem. E aí, uma até a senhora já respondeu, que ela mandou por e-mail sobre o mestrado, não sei o que, aí a senhora já respondeu. E a outra é de um rapaz que minha mãe vai começar a responder a pergunta dele. Que eu vou já olhar quem é. E aí, no caso, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas pra gente, tá? Que a gente vai começar minha mãe vai começar com uma homenagem aqui ao Dia da Dança, mas logo depois ela vai começar a responder algumas perguntas, tá bom? Então vocês já vão mandando aí nesse ponto de interrogação que é do lado dos comentários, vão mandando perguntas que ela vai, daqui a pouquinho ela começa a responder, tá bom? É isso. Olha, muita gente chegando, tinha parado aqui. Show. Cadeira cativa de suas lives, Lourdes Macena. Fábio Santiago de Chorozinho. Olha, oi Fábio, tudo bem? O The Big Pinguelos Show. Também, olá. Feliz Dia da Dança para esse grupo. É o João! Olha, João. Feliz Dia da Dança para esse grupo maravilhoso, Mireira, que tanto me ensinou. Abraço do Dinho e vida longa ao Miraíra. Vida longa. Vida longa aos dançarinos, né? Aos amantes, aos brincantes, aos bailarinos, a todos aqueles que são apaixonados pela dança, pela expressão dançante, que coloca seu corpo para falar sobre coisas, para dizer coisas com seu corpo. Parabéns a todos nós. E o Fábio também mandou dizendo que saudades de você, sempre que vem por aqui, Chorozinho deixa boas energias. Vamos voltar ao chorozinho, né? Depois desse coronavírus. Então vamos lá, vamos começar. Então, eu queria começar, tem um drama que eu gosto muito, não um drama dessas tragédias que a gente está vivendo ultimamente, mas um drama cantado, né? Os dramas no Ceará, em boa parte do Nordeste, mas muito precisamente no Ceará, são chamados de dramas populares, pequenas esquetes dançadas, bailhadas, e que tratam sobre tema cotidiano e que envolve também uma forma de algumas dessas brincantes ver a vida, ver a natureza, e são lições de vida nessas pequenas esquetes cantadas, nesses pequenos bailes cantados, já que o drama ele é repassado através de gestualidade dançante e canto.
E eu sou apaixonada pelos dramas populares. E nesses últimos tempos, dos anos 80 para cá, os dramas têm, assim, tido um impulso, né? E tem, de certa forma, reaparecido. Porque através das memórias de muitas mulheres que deles brincaram e que brincam e que continuam brincando. Eu escolhi esse drama, inclusive eu já cheguei a usar em algumas aulas, nas minhas aulas no teatro, e também nas aulas de danças populares, no curso técnico em dança, em alguns lugares por onde eu passo dando aulas, eu já utilizei. Então quem me conhece e já teve aula comigo provavelmente o conhece também. Mas a primeira vez que eu escutei as dramistas do Litoral Leste cantando isso, eu me emocionei profundamente, profundamente. E então ele é simples, ele é um valseado, e é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi de uma forma simples ser falado sobre a dança. E aí eu resolvi abrir a live de hoje com ele, né? Já que nós estamos falando de cultura popular, de tradição popular. Então, esse drama faz parte dessa coletânea dos dramas populares do Litoral Leste, e ele foi cantado na casa de Umbelina, na comunidade da Encruzilhada, no município do Fortim. Então, ele se chama Paixão pela Dança. E eu vou cantar para vocês. E vou fazer essa gestualidade aqui dentro do que é possível. Eu nunca vi tão paixão pela dança no salão onde encontro o bom par. Nem espirro e nem fado e nem canso a dançar, a dançar, a dançar. Eu girando nas asas da valsa e meus passos no tal chique bem. Entre os pares sou eu quem realço. Danço bem, danço bem, danço bem. Quando eu morrer, que chegar lá no céu, que São Pedro vier perguntar o que foi que fizeste na terra, foi dançar, foi dançar, foi dançar. O que foi que fizeste na terra, foi dançar, foi dançar, foi dançar. E depois que a festa termina, que os convites vão se retirando, no caminho de casa eu ainda vou dançando, vou dançando, vou dançando. Nos caminhos de casa eu ainda vou dançando, vou dançando, vou dançando. Então eu espero que vocês dentro de casa dancem bem, dancem bastante, dancem sempre nesta vida, porque quem dança, seus males espanta. Então vamos espantar o coronavírus dançando, dançando felicidade, dançando resistência nesses dias que nós precisamos tanto. Dance bem, essa é a minha paixão pela dança. Então, depois, quando terminou a live passada, em que eu estive, na verdade foi atrasada, né, eu acho. Enfim, a última que eu fiz. Que eu fui ver as perguntas, porque quando estou aqui com vocês não consigo enxergar nenhuma delas, assista quem vai fazendo. Eu fui ver o que era que não tinha dado pra gente responder. E além da pergunta do Luquinha, que fiquei muito de feliz que soube que ele tinha entrado, mas também eu não pude responder, e na verdade eu não gravei, não sei se a gente ficou com a dele, né? Então se o Luquinha estiver por aí, mande de novo a pergunta dele. Mas enfim, algo que me chamou a atenção e que eu gostaria de ter respondido, foi eu vou começar com ela, foi uma pergunta de um rapaz, que também, desculpa, perdão, mas eu não gravei o nome. Mal gravei a pergunta, na verdade eu gravei mais o tema para falar do que a pergunta em si. Porque até na hora eu nem entendi a forma como ele fez, mas eu acho que era isso que ele queria que eu falasse. Eu acho que tá aqui, ó. Então, parece... É o Magdiel Menezes. O Magdiel, já sei quem é.
até. Então, o termo dança folclórica e cultura tradicional não seria o mais adequado, tendo em vista que o que é da cultura popular nos dias atuais incorporam outras manifestações como o funk, o rap, o reggae e etc. E aquela discussão de Mário de Andrade já estaria por demais anacrônica. Muito bem. Na verdade, nós não teríamos hoje um conceito em termos de cultura popular que abarcasse todas as expressões da cultura popular. Mas, por outro lado, também não seria justo, dentro de um país tão diversificado, onde que, apesar do rap, apesar do funk, apesar do reggae, apesar de todas essas coisas, várias expressões continuam acontecendo com as suas características em territórios diferentes. E para que a gente valide uma, não necessita negar a outra. Então, não é a questão é claro que algumas expressões, como você falou, né, em relação a Mário de Andrade, porque eu disse na minha fala que eu continuo adotando dança dramática, porque não encontro nada para substituir. Eu não poderia, mesmo tendo o rap, o reggae, o funk, eu não conseguiria encaixar a brincadeira do ticumbi, por exemplo, uma cavalhada, uma congada, um bumba meu boi. E olha que cada uma dessas, dentro de si mesma, já encontra diversidade. Então, o que eu quero dizer para você é que, apesar de entender o que você quer me perguntar, eu não posso concordar. E não acho que a gente simplesmente dizer que a palavra cultura tradicional popular eliminar a cultura folclórica vai resolver o problema da gente ter uma infinidade de gêneros populares extremamente interessantes, importantes nas zonas urbanas periféricas, como é o caso de todos os gêneros que você falou, que eu acho extremamente relevante a existência deles. Considero que todos estes estão dentro do universo complexo que é a cultura popular, na sua diversidade de grandes diferenças, porque no baião da cultura popular existe um universo muito grande. Entretanto, para validar esses gêneros mais recentes da cultura popular, não invalida o fato de nós termos territórios onde as outras coisas continuam acontecendo, com algumas delas até com realidades sociais diferentes da zona urbana onde se encontram esses gêneros todos que você citou. O que eu quero dizer é que discordo de quem acha que validar o funk, validar dentro desse universo da cultura popular, vai inviabilizar as expressões de cultura tradicional que existe numa infinidade sertaneja do sertão grande que eu estou falando para você. Porque, infelizmente, para minha tristeza, apesar de muita coisa, né, que o mundo avançou e que o Brasil avançou, e outras nem avançou tanto, eticamente o mundo e o Brasil não avançou tanto, determinado desenvolvimento crescem como rabo de cavalo, só cresce para baixo, dentro de um conceito de várias questões. Então, Magdiel, o que eu quero dizer é que, infelizmente, várias comunidades sertão adentro continuam sem ter para si políticas públicas a que tem direito. O que eu quero dizer com isso é que as produções culturais dessas comunidades continuam dentro da forma como elas conseguem enxergar o mundo e onde elas fazem música, dança, brincadeiras dentro do que a vida lhe permite fazer. E isso não há como a gente classificar como um termo que eu não sei qual é o termo que você gostaria de chamar. Então, eu acho que o termo cultura popular vai continuar existindo. Dentro do termo de cultura popular, esse termo de cultura popular, ele é um termo amplo, onde cabem muitas coisas, com realidades territoriais distintas, com realidades sociais diversificadas, e para que a gente não cometa a injustiça de, para validar umas, excluir outras,
porque essas coisas não são excludentes, eu acho que eu diria para você que nós temos sim esses termos todos hoje nessa contemporaneidade onde estamos, de um Brasil tão diversificado e que agora muita coisa consegue se tornar visível através dos meios de comunicação de massa, principalmente, das redes sociais, para ser mais exata, e que também determinadas comunidades conseguem serem vistas, puxar para si a reivindicação de políticas a que tem direito culturalmente falando, como é a história do funk na periferia, né? O funk, o rap, são também palavras de ordem de resistência. As pessoas querem classificar o funk do bem, eu estou chamando esse processo de resistência, de se fazer, de se reivindicar, de se falar, de se gritar da dor urbana, das periferias, através desses gêneros populares que têm surgido nesses últimos, dos anos 60 para cá. Então, no meu ponto de vista, eu acho que essas coisas todas continuam se comunicando, continuam dialogando, e o fato de um termo continuar existindo porque suas expressões culturais, nas suas características, ainda existem, não vai validar o processo desses gêneros que você apontou, tá bom? Então, para a gente poder continuar respondendo perguntas, vocês podem mandar para a gente, pode ser por comentário mesmo, se não estiver dando certo, tá? Bebe um golinho d'água enquanto isso, mãe. Não, eu tenho também algo que eu acho que era muito bacana a gente dialogar hoje aqui, né? Eu tive um amigo, na semana, eu tive conversando, fui dar uma ajuda a um colega que precisava de uns textos sobre dança, e então eu percebi que há uma confusão muito grande entre ritmo e dança, as pessoas sempre confundem uma coisa com a outra. E aí eu achei que era legal hoje a gente falar também sobre isso, né? Dança e ritmo, ritmo e dança. Em alguns momentos eles são sinônimos um do outro, e em outros momentos não. Por exemplo, inclusive meu colega perguntou, mas a dança não é sempre ritmada, no caso da dança popular, já que a dança contemporânea muitas vezes nem é o elemento musical ou rítmico utiliza, mas não é disso que eu estou falando no universo da dança popular. A dança popular sempre dentro do que me perguntou, não é sempre ritmada? Então veja bem, uma dança, ela pode existir com a sua gestualidade, os seus passos, as suas formas de fazer, as suas figuras e seus personagens com ritmos diversos, né? Por exemplo, a dança da caninha verde cearense, né? Que até pouco tempo atrás era feita tanto no Mucuripe. Hoje a gente encontra a caninha verde perambulando nesses espaços como uma resistência ainda da memória do litoral cearense, muito especificamente do Mucuripe e do Iguape, né, em Aquiraz. Então, a dança da caninha verde, ela tem várias figuras, várias partes, mas nesses momentos em que ela é feita, ela ou está dançando ritmicamente marcha, ou está dançando ritmicamente shot. Mais precisamente esses dois gêneros aparecem lá. Dona Gerta, na época, na década de 90, se eu não estou enganada, quando eu fiz um trabalho com ela, né, a gente esteve juntos lá no Mucuripe e tal, ela falava para mim, Lurdinha, ela falava da marcha, ela falava do shot, ela falava de rojão. Na época, eu fui ver muito o que era rojão, né, porque para mim rojão, dentro desse universo do cearenseis, era sempre um sentido de força, de uma coisa que era feita muito intensamente, né? Menino, você não vai aguentar esse rojão, né? Depois foi que eu fui compreender que, na verdade, era quando, na verdade, a marcha era feita num andamento mais vivo, né? Mais alegre, mais dinâmico. Mas no trabalho eu contemplei a forma como ela me ensinou, né? Marcha, shot e rojão. Então, o que eu quero aqui nessa fala é dialogar sobre isso, né? Que existe essa diferença. Às vezes, a dança em si, a dança e ritmo passa a ser a sua própria... um é o outro, né? Então,
como o carimbó, por exemplo, né? O carimbó, quando você fala carimbó, você vai ver em que ritmo é feito o carimbó. Em ritmo de carimbó. Então, o carimbó, ele passa a ser ele é um gênero musical no qual se compõe com essa. Você nunca diria assim, eu vou compor uma caninha verde. Se você for compor uma caninha verde, você vai trabalhar com marcha e shot. No caso da caninha verde cearense, que eu estou falando especificamente, já que existe caninha verde em outros mais 4 estados brasileiros. Mas no caso do carimbó, quem quer fazer o carimbó acaba trabalhando com o gênero musical carimbó. Como ocorre também com o frevo, né? Quem quer dançar, compor um frevo, acaba trabalhando com o gênero musical frevo. E aí se dança frevo. Apesar de musicalmente a gente sabe que o frevo tem uma diversidade de tipologias de frevo, né? Mas o frevo é o mesmo enquanto gênero, a dança e o ritmo, né? Quando você fala shot, no caso específico nosso aqui do Ceará, ele é um ritmo. Aí nós temos uns passos básicos com os quais a gente pode dançar de várias formas, porque ele tem umas figuras básicas com os quais a gente pode criar e trabalhar. Mas o gênero shot, ele tem um ritmo em si, e quem quer compõe shot, pega o ritmo e existe um universo de músicas nordestinas nesse gênero. Você vai encontrar outros shots no Brasil, né? No Rio Grande do Sul, no Pará, que tem outras vertentes, mas eu estou falando especificamente desse shot aqui, que nós dançamos no Nordeste, muito especialmente, estou fazendo essa referência aqui no Ceará. Então, nesse caso, seria correto dizer que dança e ritmo não são a mesma coisa, né? Apesar de parecer uma bobagem, não é, porque na hora em que você vai fazer uma explicação, eu sinto que as pessoas têm dificuldade de compreender. Então, dança e ritmo são distintos, né? Você pode conter um gênero musical, você pode ter uma dança que contenha vários ritmos dentro dela para fazer seu figural, para fazer suas figuras e suas partes, enfim. Mãe, considerando que hoje é o dia da dança, o que a senhora pensa dessa relação da dança que o Miraíra faz e que outros grupos da cidade também fazem com esse espaço na cidade de Fortaleza, assim? Como vai? Eu já, no nosso outro encontro, me perguntaram sobre essa questão do termo parafolclórico, que é um termo que eu não gosto muito, lá eu também falei. Mas então, nós temos grupos na cidade que são grupos de dança. Eu lembro que na década de 60, década de 80, década de 90, né? Nesse percurso eu dançava no grupo de tradições cearense, e eu sempre fui dançarina popular, sempre, né? Desde os 13 anos que eu trabalho com dança, mas minha dança sempre foi a dança primeira herdada a partir dos meus pais. Eles dançavam bastante, não eram dançarinos, eram duas pessoas que amavam dançar, enfim. E depois fui aprendendo a dançar, enfim. E desde os 13 anos que eu danço nesses grupos. Então, naquela época, talvez eu não tinha essa compreensão que eu tenho hoje, né? De perceber que na cidade de Fortaleza nós temos grupos de dança, onde cada um escolhe os bailes que gosta de fazer, a forma que gosta de dançar. Então, nós temos os bailarinos os que trabalham com balé, os outros que trabalham com jazz, os outros que trabalham com moderno, os que trabalham com contemporâneo, enfim. E nós temos os dançarinos. Nessa década de 60, 80, as pessoas tinham dificuldade em se chamar dançarino. Ninguém era dançarino, porque era como se fosse uma desqualificação você chamasse assim. Então, para você se sentir valorizado, todo mundo falava, eu sou bailarino. Mas houve um trabalho na Unicamp, né, no final da década de 90, exatamente para uma organização do trabalho brasileiro, onde lá estava registrado que o único
o único trabalho, a única forma de alguém ser da área da dança para trabalhar seria se fosse bailarino. Era a única coisa que tinha nesse cadastro. É o cadastro cadastro das ocupações brasileiras. Então, para reatualizar esse cadastro, a Unicamp chamou várias pessoas e na época eu estive com outros colegas de popular, tínhamos eu, Carlinhos Jesus, um capoeirista e uma companheira de danças ciganas, uma coisa assim. Os outros todos eram do balé. Enfim, então desde essa época que nós tivemos que fazer a separação. Então, não era separação, era a classificação. Então, dentro do cadastro de ocupações brasileiras, hoje, desde o final da década de 90, nesse trabalho que foi feito, está o registro da dança como? Nós temos os bailarinos, nós temos os dançarinos, nós temos os dançarinos brincantes e temos os brincantes. Nessa ordem significa o quê? Bailarino é só quem fez o curso de balé, e que trabalha com a dança formal, né? A dança aprendida nas academias. E que faz propriamente, o que ficou claro lá era que bailarino era quem tinha o curso de balé completo. Mas enfim, dançarinos seriam os dançarinos de salão, dançarino popular, e os dançarinos que trabalhavam nessa vertente dos grupos com matriz estética tradicional, como é o caso também dos grupos de Fortaleza que a Cis falou, dos grupos parafolclóricos, como somos todos nós, né? Então seriam os dançarinos. E aí os dançarinos brincantes e os brincantes estariam nessa relação, ou dançarinos brincantes, e dentro dessa vertente do que trabalharia com o popular, e os brincantes seria na vertente quem estava junto com os mestres na sua vida social dessas brincadeiras. Então, eu acho de uma importância muito grande esse trabalho que é feito. Eu sou suspeita em falar porque faz 37 anos que eu coordeno um grupo dentro dessa atividade, 38 anos, na verdade, dentro de instituição federal. Então, e também, antes disso, já dançava desde os 13 anos, e eu sou uma mulher que tem 62, então já faz um certo tempo que eu dialogo, que eu trabalho nessa vertente. Então, o que eu quero dizer é que há uma importância muito grande, porque a gente envolve uma juventude urbana nos espaços mais diversificados possíveis, com uma dança brasileira. E com muita gente diz que às vezes isso é uma coisa de imitação, sei lá o quê, que na verdade não é. Na verdade, cada grupo trabalha com a sua performance através do que aprende com os mestres. E todo mundo que trabalha com dança sabe que é pelo corpo que se aprende. Não há como você trabalhar, apesar dos mestres passarem muitos trabalhos com dança pelo meu oral, nós sabemos que o corpo é o que garante exatamente o aprendizado, seja não apenas da dança, mas de quase tudo nesta vida. Então, o que eu quero dizer é que há uma importância muito grande dos grupos que trabalham com matriz estética tradicional na sua versão artística, porque é isso que eles são. Os grupos como Miraíra, como Raízes, como Estrelas, como Cordapés, outros companheiros, né, que estão dentro da cidade, os sarandeiros, enfim, esses grupos, eles têm congregado o grupo de tradições cearenses que eu falei no início, né? Então, esses grupos, eles têm mantido uma cadeia de encontros com o universo da dança brasileira. Dessa dança que é de memória ancestral, dessa dança cujos traços traz significados e sentidos a partir do que é vivido no território nacional. E que nos faz conhecer também esses territórios, nos faz identificar os porquês da natureza, nos faz conviver com ele também, nos faz nos aproximar desses campos invisíveis que são esses universos onde estão a maior parte das brincadeiras tradicionais que o nosso corpo recebe. Então eles têm uma importância muito grande porque eles não apenas nessa questão de favorecer também visibilidade, mas de favorecer envolvimento e com isso reconhecimento e empoderamento desse universo de nacionalidade, digamos assim, que diz respeito a nós e que é o que o nosso corpo atende, é o que o nosso corpo fala e é o que o nosso corpo gosta de trabalhar. O Anderson mandou uma pergunta, li um pouco sobre
apropriação cultural. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso e a diferenciação do que fazemos no grupo. Olha, depende muito do que você tem lido, porque a palavra apropriação, ela é uma palavra, né, que a gente precisa aspiar e saber em que sentido se está falando. Então, por exemplo, em determinadas circunstâncias, o termo apropriar-se culturalmente, às vezes é algo que está nessa... Eu estou falando às vezes porque existem muitos artigos que traz uma versão negativa sobre isso. Então eu vou logo falar na área do bem, e depois vou para o outro lado. Apropriar-se culturalmente, muitas vezes, é fazer parte dessa identidade, compreender esse seu sentido, na verdade, é fazer parte também disso, é ser parente, né? É ser irmão daquele legado, é se reconhecer parte daquilo também. Então, essa apropriação cultural na área do bem, ela está dentro desse universo, né? De conhecer para não entregar, né? Reconhecer-se, fazendo parte. Então, principalmente numa cidade como a nossa, né? Fortaleza, por exemplo, que é uma cidade que sempre quis, apesar de eu amar esta cidade, mas Fortaleza sempre quer estar é uma cidade que quer sempre estar na onda, quer ser jovem, né? Então é uma cidade que acaba imitando uma porção de coisas externas ao nosso, muitas vezes até externas ao nosso país, só para dizer que tá fazendo ibope, né? Que está dentro da onda. Então, existe uma importância muito grande desse universo, dentro do que eu diria, fazer parte de apropriação cultural, no sentido de fazer parte disso também, se reconhecer, inerente a isso. Mas, por outro lado, tem uma outra forma de apropriação cultural, que é o domínio da cultura do outro, e dentro disso você passa a descaracterizar o outro, e você passa também a, inclusive, eticamente, não dando o direito ao que o outro merece, né? Então, como você caracterizou isso, procurou para eu fazer uma linha com o trabalho do grupo, uma coisa que eu tenho tido muito cuidado sempre tem sido com essa questão de tentar dar nome aos bois, na questão de crédito, né? Das coisas que você usa, e de você pontuar exatamente de onde vem aquele seu trabalho que você está como performance colocando em cena. Então, isso é uma forma de você não ser dono, né? Quando você diz, meu processo criativo, nesta cena, ele me foi dado pelo mestre fulano de tal, foi com ele que eu aprendi, e eles estão em tal lugar, e eles existem hoje, né? E então, nesse momento, isso é uma questão de respeitabilidade legítima para você poder se caracterizar como alguém que tem um processo criativo a partir de uma matriz estética que lhe foi ensinada. Então, essa provavelmente seja um caminho ético de apropriação cultural dentro do que eu chamaria de uma linha do bem, né? Para que você possa fazer um trabalho dentro do que eu chamaria de decente, eticamente, artisticamente falando. O Paulinho mandou também uma perguntinha. Deixa eu chegar lá nela. O Paulinho do Mato Grosso? Paulinho. Ei, Paulinho, tu tem que vir pra cá também, a gente quer fazer uma live com você. Tô com saudade, vamos aqui compartilhar. Depois a Cícero vai conversar contigo. Sim. Sim. O Paulinho perguntou, levando em consideração a dança e a criação de coreografias no universo popular, como podemos fazer para uma criação que respeite o grupo a qual pertence a sua manifestação e possa mostrar nosso lado subjetivo da criação? Que foi um pouco que a senhora respondeu agora, né? E ele depois continuou e falou, fala um pouco sobre um pouco dos seus passos para uma criação de uma coreografia. É isso.
Tá. Então, existe um... Eu acho que na minha fala anterior eu já conversei um pouco sobre a tua primeira pergunta, né? Sem querer. Agora, sobre o meu caminhar, né? Geralmente, quando eu faço uma opção para trabalhar uma coreografia para o grupo, tem um namoro anterior, bem antes, né? Eu vou falar desse namoro agora para dar um exemplo. Caboclinhos foi um trabalho que eu dancei muito na década de 80, né, 80 e 90, quando eu fazia parte do Tradições. Eu conheci os Caboclinhos do Recife através de um amigo, também pernambucano, Roberto. Foi ele que veio para fazer um trabalho lá no Tradições. E hoje a gente, nós somos ainda muito amigos, tanto eu como o pai da Cis, enfim. E então, eu sempre fui apaixonada pelo Caboclinhos, passei a acompanhar mais profundamente o Carnaval do Recife por conta dos Caboclinhos, né? E eu sempre quis fazer aqui no grupo, mas algo, eu disse, eu não quero fazer assim, porque eu percebi que os Caboclinhos eram muito utilizados dentro dos grupos, desses grupos de matriz estética tradicional, os parafolclóricos, com uma vertente do que chamava mais atenção, né? A questão do universo do figurino, né? Que é tudo muito rico. Ele trabalha com a matriz estética com muita pena, muito bordados. Os bordados são muito bonitos, né? Com lantejoula, com brilho. Porque o Caboclinhos, no caso do Recife, é uma expressão cultural que está dentro do Carnaval do Recife. Do Carnaval pernambucano, mais precisamente. Então, e aí eu via que o Caboclinhos, ele sempre, eu compreendi o Caboclinhos como algo que tinha também uma função religiosa. O Caboclinhos, para o grupo que sai no Carnaval, para todo o grupo, ele talvez não perpasse por essa vertente religiosa. Mas para quem bota o Caboclinho na avenida, sim. Já que os Caboclinhos levam nomes de entidades, que são as entidades de terreiro, né? Que são entidades a que eles têm devoção, os donos das brincadeiras. E botar um Caboclinho na avenida é pagamento de promessa, é cumprir a promessa. Então o Caboclinho vai para a avenida para dar visibilidade à entidade. Ele é uma brincadeira de carnaval? A maioria dos brincantes estão voltados para o terreiro? Não. Mas quem o coloca na avenida, sim. Dentro dessa vertente também estão os maracatus. Se vocês forem observar, no âmbito do Recife também, e aqui, alguns maracatus, têm um envolvimento com os terreiros, né? Com os terreiros de Umbanda. Então, era esse universo sagrado que eu gostaria, antes de colocar o Caboclinho no corpo para dançar e etc e tal, que eu gostaria de trabalhar. Tanto que tem um canto que eu sempre me apaixonei por eles. E não foi ele que eu coloquei na nossa coreografia, mas eu fui atrás de fazer o estudo, então eu vou falar também nele. Esse que eu aprendi é do Caboclo Sete Flechas e que é do Caboclinho Sete Flechas do Recife, né? Que eles fazem antes do Caboclinho sair para o carnaval, né? Caboclo sete flechas no gongá, saravá, meu sete flechas, seu sete flechas, ele é o rei da mata. A sua flecha, nananana, alguns detalhes eu me lembro, sua flecha mata. Caboclo sete flechas no gongá. Então, eu só queria fazer o Caboclinhos quando eu pudesse levar uma compreensão desse universo que cerca a brincadeira, né? E então eu passei a fazendo escolhas, fazendo seleções musicais também, porque todo mundo que coreografava o Caboclinhos pegava sempre a mesmice, ou seja, o Balé Popular do Recife fez um Caboclinhos, fez um DVD que hoje boa parte dos grupos tem, aí fica como sendo
esses DVDs que os balés têm, né? O Lago do Cisne, aí todo mundo copia aquele universo coreográfico e passa a interpretar aquele baiado. Então eu via que muita gente que colocava o Caboclinhos para dançar, vinha muito do que o Balé Popular do Recife tinha feito. E não havia nada ruim, pelo contrário, o Caboclinhos, né, a coreografia do balé é linda. Mas eu estou falando que não está certo isso, né? Então não é uma coreografia, é uma copiografia. Então, você tem que pensar no sentido do que a brincadeira é e qual seria a sua performance. É como você fazer um artigo. Se você vai fazer um artigo sobre determinado assunto, então você tem que saber no que é que aquele artigo é original, né? Então, se você vai fazer uma coreografia que tem a ver com a matriz de estética tradicional, no que é que seu grupo pode levar de original, né? Para não ser as mesmas coisas que os colegas estão fazendo. Então, eu quis fazer, mas eu quis nominar o grupo que iria fazer aquela cena, eu queria nominar, já que cada Caboclinhos nomina o que vai para estar. Cada grupo de Caboclinhos tem seu nome. Na verdade, as brincadeiras têm seu nome. A gente que estuda as brincadeiras começou a colocar as coisas muito no plural, né? Eu vou fazer um Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi de onde? Qual é o seu boi? O boi tem que ter nome, tem que ter identidade, né? Então, o Caboclinhos também é assim. Então, devido a essa personalização das brincadeiras, eu queria que o sentido do que a gente levasse para a cena tivesse uma personalidade, que tivesse algo dentro desse universo do que eu, ao longo do tempo, fui aprendendo com eles. Apesar de ter ido comprar o material, na verdade, o material que a gente comprou, que eu comprei no Recife, foi com, se eu não me engano, foi com os Caetés, e aí eu peguei o material tanto de percussão. Sim, é importante colocar que eu sempre acho que a música, no caso, é a cama onde tudo se deita, no caso da tradição popular. E nesse caso, no caso das danças, então, a primeira coisa que você tem que fazer o estudo é sobre a questão musical, porque é lá que está o universo onde a brincadeira vai se articular e acontecer. Então, a primeira coisa que eu fiz também foi me aproximar do universo musical dos Caboclinhos, das Inúbias, do trabalho do Guerra Peixe, que fez um trabalho maravilhoso sobre a questão musical do Caboclinhos, e depois vim atualizando com o que a etnomusicologia também foi publicando, muita coisa tem sido feita no Recife, e fui comprar o material, né, inclusive para o Pátria Grande, que o Caboclinhos entrou nesse último espetáculo. Mas eu queria personalizar com algo que levasse um sentido do que a gente queria revelar dentro do espetáculo, que era um espetáculo de militância, né? E que, na verdade, lá eu queria colocar alguma coisa sobre as questões indígenas do Ceará, históricas e indígenas cearenses e tal. Então, eu resolvi nominar o Caboclinhos, né? Dentro da coreografia, o alto do Caboclinhos, que nós personalizamos. Dentro dessa performance, para levar dentro do Pátria Grande, nós nominamos com os algodões, né? Eu fiz um estudo durante a festa da coroa, o festejo da coroa, a festa da chegada dos caboclos, que eu fiz na minha dissertação de mestrado. Um personagem apareceu abundantemente nos meus estudos e que foi o algodão. E eu passei a investigar dentro das comunidades potiguaras o que era esse algodão no Ceará. Por quê? Porque o algodão ele foi um militante guerreiro, né, indígena, e que fez resistência tanto aos holandeses como aos portugueses. Na verdade, essa tribo foi morta em Canidé, né, em Canidé, aqui na cidade vizinha. E ele... eu muito me apaixonei pela característica dele ter sempre entendido que quem estava aqui para pegar a terra, de certa forma, entrar, invadir e tomar conta da terra e matar os índios. Então, eles sempre entenderam isso e sempre fizeram resistência a isso. Então, por isso, achei que os algodões tinham algo emancipatório que precisava ser conhecido, já que no Ceará pouco se falava sobre eles. Se fala sobre se dar destaque a eles, os algodões.
e o algodão, né? O Amanaí. Então, eu quis que o Caboclinhos do Miraíra levasse isso. E para que os meninos também soubessem, conhecessem, o próprio grupo conhecesse e pudesse também, através do nosso trabalho, a gente pudesse também divulgar um pouco dessa história ou levar outras pessoas a ler um pouco mais sobre a questão do Amanaí e o algodão ou os algodões dentro do que foi a resistência deles em relação à invasão dos portugueses e dos holandeses. E eles eram extremamente inteligentes, porque eles fizeram acordo com os portugueses para ir de encontro aos holandeses, e depois fizeram acordo com os holandeses para expulsar os portugueses e vice-versa. Então eles só faziam o que era interessante para eles. Enfim, e então eu nominei os algodões, esse quadro, né? Então, a tribo de caboclinhos que entra para a cena do Pátria Grande, falando sobre essa expressão cultural que é do Recife, ela leva o sentido como a brincadeira se forma. E para poder entrar com essa parte sagrada, eu tenho um aluno, tenho um brincante meu, que ele foi da primeira formação do Miraíra na década de 80. Na época ele era chamado de Sabão, porque ele fazia o curso de Química, né? Curso técnico em Química, então dentro do grupo todo mundo chamava ele de Sabão. Então, ele hoje é o bandista, né, de terreiro, faz parte dessa comunidade dos povos de terreiro, que eu também amo demais. E eu pedi para ele fazer alguns pontos, cantar para mim alguns pontos indígenas, porque eu queria escolher um para fazer essa parte de entrada religiosa para poder eu entrar com o universo do Caboclinhos. Veja bem que eu ainda não fiz nada do que vocês estão sobre a questão da coreografia em si. Enquanto essas coisas iam rolando, Cici, que já é minha companheira há muito tempo, ia se apropriando do que eu ia falando para ela, dos grupos que eu achava mais interessante na sua gestualidade, e ela também fazia suas escolhas dentro desse estudo dos grupos do Recife, e dentro disso ela ia se acercando de passos e de universo coreográfico. E paralelo a isso eu ia fazendo essa outra, me enamorando com o restante da pesquisa, que era para concluir o quadro. E então o Júnior, que é o Sabão, o Júnior, me cantou muitas coisas para mim, eu gravando no celular, e ele me falando de cada entidade. No princípio, como o Caboclinhos tem à frente uma mulher, né? Quem vai sob o comando é a rainha. Então, eu tentei me aproximar de alguns pontos da cabocla Iracema, que é uma cabocla que aparece nos terreiros, mas acabei me enamorando de uma musicalidade que é até do caboclo, do quebra-barreira. E com o ponto do quebra-barreira, pedindo todas as licenças possíveis, eu fiz uma parte de improvisação para poder a gente entrar com a música em louvor aos índios, os algodões. Até porque eu acredito que eu acredito piamente que os caboclos que aparecem, que incorporam nos terreiros, são exatamente essas criaturas divinas que vêm para nos ensinar muita coisa da natureza e que vêm pelo bem, para o bem, para todos sempre, amém. E que são, na verdade, esses caboclos guerreiros que lutaram muito por esta terra. E então, eu faço todo esse... Quando eu concluí toda essa ideia, foi que a gente foi, então... Os meninos já vinham trabalhando só as partes coreográficas, e depois a gente passou para eles o sentido do começo, meio e fim, e da incorporação dos sentidos todos que eu estou aqui trabalhando para vocês. Então, normalmente, o trabalho para poder a gente desencadear o universo coreográfico, ele perpassa por isso. Ele perpassa por uma cadeia de sentidos todos antes de você pegar os passos. Porque na brincadeira tradicional, ela nos obriga a ser assim. Porque determinado movimento, ele é feito dentro dessas brincadeiras pelo sentido que ele tem nas comunidades. No universo do corpo do trabalho, no universo da gestualidade que tem a ver com a parte religiosa, se as tiver,
ou pela forma como esses homens puxam brincadeiras para simplesmente só para o ócio, enfim. Então, há uma necessidade da gente que vai compor com essas matrizes estéticas se acercar desse universo. Estão pedindo pra senhora cantar. Ah, porque vocês estão achando chato, né? Não, não, tem muita gente elogiando sobre essa construção do processo, né, criativo. E aí, me lembra estão pedindo aí. pra senhora cantar O do o quebra-galho. ponto que a gente colocou. Você lembra um pouquinho só para me lembrar? Porque eu sou uma extremamente esquecida. Eu tava tentando lembrar aqui enquanto o pessoal tava falando, mas... Deixa eu ver aqui. Já tá. Vamos ver. Calma aí que a gente vai tentar lembrar. Anderson, me lembra só um pouquinho. A primeira frase... Se tu botar só o texto aí, eu me lembro do resto. Enquanto ela tá lembrando, aí eu vou só falar aqui coreograficamente pro Caboclinhos, e aí, enquanto ela bebe um gole d'água também. Se der tempo eu pego lá em cima, quer que eu pegue? Não precisa não. Daqui a pouco a gente lembra pelo menos a primeira frase. Anderson, ajuda aí a gente a lembrar. Vai dar 8h30, né? 8h30. Então, eu acho que é. Então, no processo criativo do... ele vem voando. Então, espera aí, deixa ela cantar primeiro. Tu me ajuda com a letra, tá? Você vê. Ele vem voando, ele vem voando, ele vem voando por cima do arvoredo. Índio algodão é um índio protetor, todo mal que aqui tiver, ele vai pra quem mandou. Olha na mata em noite de lua cheia, os algodões saem correndo pra caçar. Oi, com seu arco, seu bodoque, sua flecha na mão, os algodões resolvem qualquer questão. Eia, Salve Janaína, Amanaína, aí nesse lugar. Eia, peço licença para homenagear os caboclos algodões quando o meu caboclinho toca. Vixe, me emocionei. É lindo, é um ponto lindo. Mas esse ponto é do quebra-barreira, tá? Que eu pedi religiosamente para ele me emprestar. Amém. E foi o Júnior Sabão que me ensinou. Aí, só para concluir sobre o Caboclinhos, quando ela fez toda essa pesquisa, ela veio me contar tudo. Aí a gente sentou, ela me explicou tudo, desde o começo, todo o caminho que ela tinha percorrido, e me passou para eu conhecer um pouco, né, sobre tudo isso também, para eu ler e ver um pouquinho sobre tudo isso. E aí, aí ela falou assim, olha, a gente está pesquisando com Caboclinhos 7 flechas, Caboclinhos caetés e deixou também... Os canidés também. Os canidés também. E deixou aberto caso eu pudesse pesquisar em outros caboclinhos. E aí eu fiquei só nesses que ela tinha me passado. E aí nesses fui pesquisando no YouTube esses grupos. E aí uma coisa que acontece muito com caboclinhos é que quando os grupos vão fazer, por ter essa relação muito que minha mãe falou do balé folclórico, a coreografia é feita frontalmente no teatro, no palco italiano. Só que o Caboclinhos ele é uma dança de cortejo, de rua. E aí tem todo um corredor, né? Uma dança que acontece num corredor. Se vocês depois daqui quiserem entrar no YouTube, coloquem Caboclinhos 7 flechas, Caboclinhos caetés. Ou pode colocar também a comunidade Goiânia, que é onde... Mas você coloca lá, Goiânia, Caboclinhos, Goiânia. Goiânia, Pernambuco. Isso. Pernambuco, que aí é o lugar onde tá cheio de caboclinhos. E sobre, então, a Tamara tá perguntando pra gente colocar o nome das músicas, mas as músicas a gente não tem muito fácil acesso. Mas o Caboclinho 7 flechas, se você pesquisar, eles têm um CD que tá disponibilizado no YouTube e no Spotify, enfim, que vocês podem acompanhar para conhecer um pouquinho. Inclusive, ele faz algumas partes de verso, né, que os caboclinhos também faziam muito antes, né, um pouco de texto, né. Houve uma coisa que eu nem falei. É tão verdade, quando eu fui no Recife para comprar o material, isso já faz um certo tempo que eu vinha estudando, né, porque o tempo de estudo, o tempo vai levando. Até montar, eu venho namorando, como eu falei para vocês, né. Então, lá com os meninos, a gente dialogando e conversando, eles foram passar
pra mim os toques, né? Da percussivo. Aí ele falou, Lurdinha, e hoje a gente, nem todo caboclinho faz, mas a macumba é um gênero que tá hoje muito surgindo. Então, é esse toque aqui. Então, ele foi mostrar exatamente os 3 gêneros musicais que estão dentro, né? O perré, o baião e... Macumba. Guerra. Perré, baião e guerra. São os 3 gêneros musicais e macumba, né? Isso. Aí macumba foi o gênero que ele me apresentou lá, né? Dizendo, e fazendo toque, dizendo que alguns caboclinhos estavam agora também utilizando isso. Eu quis só falar que acho que já é uma coisa que adveio dos terreiros. Enfim. E aí, só para encerrar isso, quando eu fui fazer a coreografia, eu estudei um pouco sobre, na verdade, esse processo de ir e vir que acontece, porque ela é uma dança de cortejo, de rua. Então, não adiantava a gente fazer todo esse processo histórico, cultural, e a gente fazer uma coreografia que ainda ficasse um pouco... que não aproveitasse de tudo isso. Então, coreograficamente, eu decidi que a gente iria também fazer alguns deslocamentos, por mais que fosse no palco italiano, que não seria uma coreografia tão frontal assim. E aí foi uma das coreografias mais difíceis para mim, para construir lá no Miraíra, tanto que foi uma das que também mais se modificou, porque o Caboclinhos por si só, ele tem muita dificuldade. Só de cada toque desse, são infinitos passos que cabem em cada toque de caboclinhos. No perré, no baião, no guerra, na macumba. Então, é muito difícil pro bailarino, pro dançarino, né? Ele ir pegando tantas informações assim, colocar numa coreografia que tinha que durar um tempo curto, porque ia ficar dentro do espetáculo, e uma coreografia que abarcasse tudo isso. Então, foi bem difícil de fazer. Mas foi bem maravilhoso. Vou voltar aqui para as perguntas. Já fizeram uma pergunta aqui, eu vou só voltar aqui um pouquinho para ver se não tinha uma pergunta antes. Aí tem muita gente falando bem aqui sobre o processo, né? E aí... Isso, pronto. Aí aqui fizeram uma pergunta. Lurdinha, você se inspira na sua professora Elzeni Colares, quando faz suas pesquisas? Você iniciou sua história no GTC? Eu não... bom, primeiro, a Elzeni, ela é uma figura que eu acho que é uma figura extraordinária para a nossa geração, né? Porque hoje vocês têm, a geração de hoje, ela tem uma diversidade muito grande de oportunidades que nós não tínhamos na década de 70, década de 60, 70, 80. Muita coisa que para vocês se torna hoje muito fácil, a Elzeni conseguiu fazer com o grupo de tradições cearense, no tempo dela, sem ter nenhuma das oportunidades que vocês têm hoje, né? Eu estou falando vocês nesse sentido da juventude do momento, já que eu dancei com a Elzeni quando eu tinha o quê? 18, 19 anos, 17, 18 anos. A Elzeni, eu não passei a conviver com a Elzeni no Tradições. A Elzeni foi minha colega de faculdade, nós fizemos música junto, eu fiz o curso de música da UES e nós éramos companheiras de sala de aula. Quando a gente se conheceu dentro da universidade, dentro da faculdade de música, eu já dançava no Centro Social Urbano. A primeira vez que eu dancei formalmente, assim, as danças populares em palco, foi no Centro Social Urbano César Carlos, quando eu tinha 13 anos de idade. Eu falei isso, acho que numa live dessa que a gente fez aqui, e eu coloquei alguma coisa sobre isso. Então eu já dançava lá, já tinha feito um trabalho lá, e foi quando eu vi que essas coisas que a gente trabalhava muito naturalmente, por ocasião do que era natural, né, da dança natural, acabava que na cidade, Fortaleza, para onde eu vim, aqui ela poderia ser palco, ela poderia ser representada, e eu vi que era uma coisa que tinha a ver com as relações sertanejas que eu tinha, né, e tudo mais. Então, quando a gente se encontrou, ela teve a ver com isso. O tempo tá acabando. Então, Peraí, que vai acabar, porque tem só 10 segundos pra gente terminar.
Então, assim, a gente se despede, mas ela vai responder por vídeo lá no Instagram a pergunta, tá certo? É porque eu queria falar um pouco mais. Pois